Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia, sou doutora em literatura comparada pela UERJ e estou aqui para mais um encontro para a gente conversar sobre as reflexões de um pensador francês ainda pouco conhecido no Brasil, chamado René Girard. E hoje vamos dar um stop, né, um pouco uma pausa ali nos estudos do Dostoiévski. Eu já passei essa dica, né, do Memórias do Subsolo para vocês lerem, que é um livro que desperta esse exame de consciência tão fundamental para a gente entender as questões ali da teoria mimética, né, o desejo mimético, o modelo, o sujeito, a mediação, né, e a gente está passando por esses conceitos fundamentais para entrar na teoria. Nos vídeos passados eu já expliquei bastante, né, esses conceitos fundamentais, o desejo que é fundamentalmente mimético, o sujeito e o modelo e as dinâmicas que eles entram, né, que a gente entra, né, com as pessoas de espelhamento, de projeções, de mimetismo, né? E hoje a gente vai entrar num território do diálogo cristão, né, entre do Girard e o diálogo que ele estabeleceu com a exegese bíblica, com o texto bíblico. E aí a gente tem um livro fundamental, né, um livro que na minha opinião, um dos livros mais importantes da teoria mimética, que é esse daqui. Eu via Satanás cair como um relâmpago. Então, aqui, gente, novamente, a gente não vai fazer, como eu expliquei no vídeo 1, né, na introdução ali, né, dessas conversas, eu expliquei que não é o caso de ficar fazendo uma apologia subliminar do cristianismo, né? No entanto, esse é um pensador que ele realmente ele dialogou muito com o texto bíblico, né? E a teoria dele está muito relacionada com isso. Ele foi um pensador que se converteu durante as reflexões dele sobre esses assuntos. Então, essa é uma parte que a gente pode enfrentar de preferência de coração aberto, né? Ou seja, sem, sem bloqueios, né? Sem pensar assim, nossa, agora ela vai falar de cristianismo, aí não, esse vídeo eu vou pular. Não, né? Quer dizer, claro, pode pular, mas assim, o que eu tô dizendo? Agora a gente vai entrar numa questão que envolve fé, que envolve crenças, que envolve interpretações de textos bíblicos, né? Então aqui eu vou tentar ser pesquisadora, né? Não ficar tipo, porque nem acho que não é o caso de defender o cristianismo, né? Mas a minha posição eu sou encantada com essa doutrina, né? Eu tenho um encantamento, tenho amor, né? Tenho admiração por pela doutrina cristã e pela visão, né? Pela leitura que o Girard faz dos textos bíblicos. Então isso já está claro, tá? Então também não vou esconder que eu acho super bonito, né? Eu vou comentar quando eu achar bonito. E vocês se sintam à vontade para dialogar, para fazer algum comentário, para achar bonito, não achar bonito, achar que é válido, achar que não é válido. E é isso aí, todo mundo é livre, né? Então vamos lá. Esse livro daqui é um dos livros em que o Girard realmente demonstra como é que ele foi enxergando a teoria dele no texto bíblico, né? Então, essa edição aqui é da Paz e Terra, é um livro fantástico, né? E eu diria inesquecível, né? Essa citação, o nome desse livro, né? Eu via Satanás cair como um relâmpago, foi retirado de uma passagem da Bíblia, né? Lucas 10, 18, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou pular a introdução. Não posso também. Posso pular a introdução. Ih, tem tanta coisa. Tanta coisa importante. Meu Deus do céu. Vou tentar pular a introdução. Então, a primeira parte, ela fala assim, ó, o saber bíblico sobre a violência. Então, assim, qual que é a questão? A questão é que a percepção
que os escritores modernos, na leitura do Girard, começavam a atingir através da escrita literária de seus livros, né? Toda a escrita ela é um exercício reflexivo, né? Um exercício de consciência. Então, o que acontece? Quando os escritores começavam a elaborar como iam ser os personagens deles e como iam ser os conflitos entre os personagens, o Girard distingue ali, né, no primeiro livro dele, dois tipos de escritores, os escritores românticos e os escritores romanescos, né? E aí os escritores romanescos seriam, na acepção do Girard, os grandes escritores. Por quê? Porque eles destacam a presença do modelo ou mediador nas relações humanas. Ou seja, nós, diante, né, desse entendimento que o desejo humano ele não é independente dos outros, de fatores externos, né, de mediações, ele não é um desejo autossuficiente, autocentrado e livre, e sim um desejo que está ligado aos nossos modelos, à influência, né, que esses modelos exercem na nossa vida. Então, diante dessa primeira descoberta, né, sobre o desejo ser fundamentalmente mimético, a gente vai observando que o papel do mediador, do modelo, é muito importante na vida, né? E aí a gente vai entendendo que a gente tem modos de se relacionar com as pessoas que eles são, digamos assim, mais saudáveis ou menos saudáveis. Saudáveis não é muito termo, né? Que parece uma coisa assim de revista de saúde, mas tô aqui também rabiscando, né? Rascunhando, tentando pensar isso de uma forma que seja clara para vocês, né? Então, assim, como eu retomei com vocês, na introdução do Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que é esse livro em que o Girard vai esmiuçar o que é a genialidade literária, né? De certa forma, são grandes escritores modernos que conseguiram entender que o que a gente faz tá muito modulado pelo outro, o que a gente deseja ou quer ou busca está muito modulado pelo outro, mediado pelo outro, ou seja, entre mim e uma coisa que eu quero, né, o meu objeto de desejo, que pode ser, por exemplo, uma vaga num concurso público, casar, ser famosa, enfim, comprar uma bolsa. Enfim, entre eu, né, e o objeto de desejo, o meu objeto de desejo, existe algo ali, né, que muda e que pode alterar esse desejo, que é o modelo. E aí, que modelo é esse, né? Todos somos modelos uns para os outros, né? A gente é modelo para nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho. Essas pessoas também são modelo para nós, né? E aí o Girard vai descrever o que acontece, que os conflitos humanos eles acontecem entre pessoas que estão espiritualmente próximas. A gente não vai brigar com quem a gente nem conhece, a gente não vai disputar coisas com pessoas, assim, a gente até pode, né? Eu vou explicar isso com mais detalhes quando eu chegar nos assuntos lá da minha tese, mas é possível que a gente rivalize com um modelo que está distante. Por exemplo, eu posso entrar numas de que eu preciso ser igual uma determinada professora de filosofia e começar a rivalizar com ela dentro da minha cabeça, né? Pode acontecer. Né? A gente, como escritores, a gente tem os nossos modelos literários, né? Que a gente ama e odeia, que a gente coloca num pedestal e depois fala, aquele livro foi ótimo, aquele outro dele foi horrível, ali ele decaiu, né? E a gente vai fazendo essas avaliações. Então a gente pode ter essas relações de subsolo, né? De inveja, de rancor, de extrema admiração até doentia, né? E de ciúme, de vingança, também com figuras aí que não estão nem mais vivas, né? Mas os conflitos mortais, os duelos, as disputas, as brigas, elas acontecem entre pessoas próximas. O Girard foi percebendo que os escritores romanescos,
eles não tinham assim uma certa ingenuidade de achar que a influência dos outros não toca na gente, né? Então as pessoas se apaixonam ali à primeira vista, né? Livres, né? De fatores externos. Não, o Girard mostra que os grandes escritores, são os escritores romanescos, eles esmiuçaram essas relações em que uma pessoa se pauta na outra para fazer escolhas, ou se pauta na outra para mudar suas escolhas. E aí eu dei aquele exemplo muito bobo, né, de uma amiga que queria comprar uma tartaruguinha, né? E aí dependendo do que a amiga fala, ai amiga, compra, nossa, a tartaruga é o melhor bicho para você ter, muito legal, não sei o que, elas são fiéis, elas duram anos, não sei o que, elas só comem legumes, sei lá. Né? Ela não fez, ela podia fazer isso e incentivar o desejo da amiga, ou ela podia falar assim, não amiga, tartaruga, você não vai ter tempo, você tem que focar na sua vida, você tem que ter clareza de objetivos, vai que a amiga dela estava lendo alguma coisa de alta performance, entendeu? Tava nessa vibe aqui. E a amiga pode, então, tudo que essa amiga fala para essa pode aumentar ou diminuir o desejo dela por esse objeto, por uma tartaruguinha de estimação, por exemplo, né? Então, aí a gente entra numa investigação mais profunda, que é quando eu fiz a dança do golfinho maluco, né, que eu fiquei brincando, mostrando como que os nossos sentimentos pelas pessoas, eles vão do alto ao baixo, né? Então, conforme a pessoa aí ela, como fala, atende às nossas expectativas, a gente coloca ela lá em cima. Aí não atende, a gente vai deixando ela lá embaixo, fazendo julgamentos morais fantasiosos, projeções e tudo isso, né? E alguns conceitos da psicologia são muito úteis e frutíferos para trabalhar com René Girard. Por quê? Para trabalhar essas questões de relacionamentos humanos, né? E essas dinâmicas em que a gente não está em pé de igualdade, né? Se a gente analisar o mandamento amai a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo, né? Esse como a ti mesmo seria o quê? Nem colocar a pessoa acima de você, nem colocar a pessoa abaixo de você. Só que muitas vezes o que acontece na nossa atividade mental? Ficar colocando os outros acima da gente ou abaixo da gente. Então a gente assiste um vídeo, por exemplo, vocês podem estar assistindo esse vídeo aqui e eu tô falando, e aí vocês estão falando assim, nossa, como ela é boa. Ah não, acho que não é boa não. Ih, ela é ruim, ela precisa estudar mais. Entendeu? A gente faz isso o tempo todo. E aí que entra a questão da conversão, né? Então, tem uma passagem muito bonita que eu vou retomar aqui. Deixa eu ver como que já foi. Vou ver se eu faço um vídeo curto só de retomar os assuntos e depois entrar no livro mesmo, né? Tem uma passagem muito bonita na introdução do Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que é o primeiro livro do Girard de 1961, em que o João César de Castro Rocha vai falar sobre o conceito de conversão na obra do Girard. Já fiz um vídeo sobre isso, mas eu sempre preciso estar retomando os conceitos para a gente poder avançar, né? Então, como que é essa conversão não estritamente religiosa? É a gente perceber o nosso próprio subsolo. É a gente perceber como a gente dificilmente sai desse vai e vem do golfinho, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá no outro vídeo, né? Você tá esperando o seu amigo chegar e você tá, ai, eu tô tão feliz que meu amigo vem me encontrar, eu gosto tanto dele, a gente se dá tão bem. Aí a pessoa começa a demorar e os sentimentos altos começam a ficar baixos. A pessoa tá demorando, né? Acho que ela não tem muita consideração. Não é a primeira vez que ela atrasa. Aliás, ela já trouxe outras vezes e até com outras pessoas. Ela não tem a menor consideração, ela não liga pra ninguém, ela é uma egoísta. Aí a pessoa fala, cheguei amiga, desculpa, tava um engarrafamento enorme. Ai, não, então ela é ótima, né? Ai, eu que tava enganada, ai, ela é tão legal. Então, com muito pouco, uma situação, por exemplo, um fato, a pessoa está atrasada. Então, com muito pouco, a mente faz muitas considerações, né? E aí, é o que a gente pode usar muito bem, né? Pode ser muito útil pra gente, o conceito de projeção e recuo da projeção. Que é
em vez de você projetar, você tomar consciência do quanto de coisas que você projeta em cima das pessoas e que são delírios da sua mente, ou que são fantasias, ou que são, na verdade, sombras que você não quer enxergar e integrar em você e que você vê no outro, né? Bom, então, por exemplo, né, você, já dei esse exemplo, mas eu vou dar de novo. Você passa uma mensagem para um amigo, ele não te responde em 24 horas, aí você fica assim, essa pessoa também não tem consideração, não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes não, às vezes a pessoa tem milhares de motivos para ela não ter te atendido, né? Não ter te respondido. Só que a gente pode começar a fazer a seguinte projeção. Essa pessoa está brava comigo. Mas na verdade é a gente que está bravo com a pessoa porque a gente queria aquela resposta num determinado período de tempo e essa resposta não aconteceu. E aí a gente começa essa maquinaria nervosa de querer achar que a gente é superior ao outro, porque o outro não respondeu, entendeu? Então é isso que a gente vai retrocedendo. Então qual que seria o treino, né? Vamos dar um exemplo muito básico, assim, muito básico mesmo, sobre o voo do golfinho maluco que pode ser melhor, né? Ou seja, sobre esse subsolo de emoções da zona sombria da mediação, como que ele pode ser revertido, né? Então vamos supor, a gente está na mesma situação. Vai ser tão bom encontrar o meu amigo, né? Vai ser tão bom encontrar com ele, eu tô tão feliz. E ele tá atrasando. Não sei se ele tem consideração comigo. Na hora que vem esse pensamento negativo aqui, opa, mas será que ele não tem consideração comigo? Ou pode ter acontecido alguma coisa que eu não sei para ele se atrasar? Aí eu paro, né? Eu pego a projeção ou a suposição que eu fiz a respeito de uma pessoa e em vez de eu descer a ladeira dos sentimentos baixos da zona sombria da mediação, em vez de eu ficar com raiva, rancor, vontade de vingança, ciúme, ódio dessa pessoa, eu paro aqui, ó. Opa, não sei o que está acontecendo para ele chegar atrasado. Vou suspender o julgamento, esperando ele chegar, vou ver o que aconteceu. E aí a gente vai observando, por que eu acho que ele não tem consideração? Porque pontualidade é um valor para mim? Talvez não seja para ele. Talvez o que é pontualidade para mim não seja o que é pontualidade para a pessoa. Tem gente que acha que meia hora atrasado ainda está pontual. Tem gente que acha que 1 minuto atrasado já é um erro fatal, né? Então aí a gente vai relativizando para não fazer a descida da ladeira do golfinho de novo. De ficar pensando um monte de coisa ruim da pessoa sem saber. Então a gente usa o julgamento ou a projeção como um tesouro para a gente se conhecer. Para a gente pensar, a pontualidade é importante para mim? Isso é um valor? Quando esse meu amigo chegar, eu posso comunicar isso para ele numa chave de diálogo que não seja competitivo? E aí, muito interessante também a gente estudar a comunicação não violenta. Que ela, às vezes, ela pode parecer meio boba, mas ela é muito efetiva. Né? Ela tem alguns pilares muito interessantes de suspensão de julgamento. Então, por exemplo, na comunicação não violenta, você não vai falar para o seu amigo, você não tem consideração por mim, você chegou atrasado. Você vai falar assim, olha, quando você chegou atrasado, eu me senti mal. Então você assume o teu BO. Em vez de você atacar o outro moralmente, tentando diminuir a pessoa, inferiorizando a pessoa e tentando se colocar superior por causa de um desconforto seu e de julgamentos que você fez que você nem sabe se são reais, você assume o seu BO. Você fala assim, nossa, você se atrasou, eu fiquei pensando tanta coisa ruim, eu fiquei tão chateada, sabe? Pontualidade é importante para mim. Na próxima vez, aí você faz um pedido claro. Na próxima vez que você se atrasar, você pode passar uma mensagem me avisando que você vai atrasar, só para eu não ficar esperando sem saber que horas. Só para eu dar uma acalmada, já me programar. A pessoa vai atrasar meia hora, vou lá numa livraria ver alguma coisa, vou dar uma volta, vou comer um pão de queijo, entendeu? E aí tudo isso é atenuado. Então, a conversão não estritamente religiosa, mencionada pelo João César na introdução do Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que é o primeiro livro do Girard, escrito em 1961, ele explica o seguinte,
a gente não precisa necessariamente se converter à fé cristã ou à fé católica para compreender essas tendências que a gente tem de julgar e acusar as pessoas sem saber, sem ter provas suficientes, né? Ou de sentir inveja, rancor, ciúme, orgulho, vaidade, né? A gente não precisa estar dentro da fé católica para observar isso. Um exame de consciência e um entendimento sobre essas dinâmicas de relacionamento e como por conta, né, do desejo mimético, da gente colocar as pessoas como modelo e tudo isso, ser modelo para as pessoas, e dessas dinâmicas que a gente muitas vezes descamba para sentimentos baixos, né, a gente pode tomar consciência disso. E aí, qual que é a chave? Evitar conflitos diretos com o nosso modelo. Que seria o seguinte, quando o amigo chega atrasado, oi, tudo bem, fulano? Tudo bem? É escutar o que ele falar, né? E não deixar que essa conversa, por exemplo, acabe virando um combate argumentativo sobre o quanto é errado ele ter atrasado naquele dia, né? Porque como eu gravei em alguns vídeos passados explicando a história fantástica, né, que o James Ellison conta no livro dele, quando a gente vai se dando conta de que às vezes a gente começa a desejar ou parar de desejar coisas por influência de outras pessoas que a gente elege como modelos, e que a gente trava lutas secretas no nosso subsolo, competindo com essas pessoas, querendo se vingar delas, querendo mais a atenção delas. Quando a gente começa a entender esses movimentos da nossa subjetividade, que eles são mais inferiores no sentido assim de mais negativos, né? A gente vai evitando entrar em conflito com essa pessoa, porque a gente vai desistindo de querer provar que a gente é melhor. E aí a gente vai entrando mais nessa chave aqui, ó, dos irmãos e irmãs, de todos sermos irmãos, né? Da compaixão, sentir o que o outro está sentindo com ele, tentar se colocar no lugar dele. Então, esse foi só um primeiro vídeo, gente, para retomar todos esses conceitos, né? É muito difícil saber se isso está ficando claro ou não, porque para mim, eu lembro que eu demorei para ir absorvendo esses conceitos também, e a repetição ajuda muito, né? Mas o que ajuda bastante mesmo é a gente identificar na nossa vida cotidiana e diária os nossos movimentos de pequenas vinganças, de pequenos rancores ou grandes, né? Desses sentimentos baixos, como é que a gente administra isso? Como é que eles estão retornando, né? E aí tem um filme muito interessante sobre isso, que é o Relatos Selvagens. Eu fiz até um artigo sobre esse filme e eu deixo aqui como uma dica para vocês perceberem o que? A escalada da violência. Porque isso é uma coisa que eu ainda não expliquei direito na teoria mimética, mas é o seguinte: o Girard comenta no segundo livro dele, de 1972, A Violência e o Sagrado, que é um livro em que ele vai traçar diálogos com os antropólogos, né? Nesse livro ele comenta uma passagem de um outro teórico que fala assim: é muito fácil começar uma briga, mas é muito difícil parar. Então, existe um contágio da violência, né? Se todos somos modelos um para os outros e sujeitos, o que um faz pode ser rapidamente mimetizado por outro, e por outro, e por outro, e por outro, e por toda uma comunidade, né? E o Wilson Frank, por exemplo, ele tem um artigo muito interessante sobre o caso do Guarujá, de linchamento, né? Então, uma pessoa acha que aquela pessoa era criminosa e quando vê,
várias pessoas se agrupando para ir linchar uma pessoa sem nem saber, né? Então, existem esses movimentos de contágio mimético, né? E aí, por isso que ele vai pensar em como é que as sociedades arcaicas, ainda sem estado formalmente estabelecido, vão lidar com a violência. E aí ele chega na noção de sacrifício. Mas eu não vou falar disso agora. Agora é outro livro, né? Mas enfim, esse foi um vídeo, espero que tenha sido útil, que foi mais também para eu retomar alguns conceitos chaves da teoria, para a gente ir percebendo como é que a leitura do texto bíblico e essa autorreflexão sobre esses sentimentos baixos que a gente vai nutrindo na sombra, né, no subsolo pelas pessoas, como é que isso se conjuga? E aí é o que eu vou começar a explicar no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês estejam gostando. É um assunto fascinante, né? Porque, como eu sempre gosto de frisar, quanto mais a gente entende as nossas dificuldades, mais a gente joga a luz nesses conteúdos que estão na sombra e a gente pode lidar com eles de uma forma melhor, né? E esse processo é um processo de desautomatizar uma consciência perseguidora. Então é como se a gente fosse criando dentro da nossa mente um juiz muito severo que tudo ele julga, sabe? Chegou atrasado, não presta. Não me devolveu o livro na data que eu queria. A pessoa não tem caráter, né? Desmarcou comigo, nunca mais eu falo com ela. Quer dizer, que dureza é essa, né? E o texto bíblico ele ensina que essa dureza ela não vai ser legal, né? Porque o que acontece? Como